Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar para falar um pouco a respeito de uma cirurgia chamada amidalectomia. Essa cirurgia ela consiste na retirada, na extração das amígdalas. As amígdalas elas são, na verdade, uma proteção do nosso organismo. Só que alguns médicos defendem que se você tem amidalite de repetições, que nem era o meu caso, é recomendado sim retirar elas, porque a pessoa acaba sofrendo com inúmeras amidalites no ano. E foi o meu caso, né? Eu sempre tive amidalites, acho que umas 5 vezes no ano. Eu tratava elas e 2, 3 meses lá voltavam, né, novamente. A minha garganta eu não conseguia tanto que eu nem conseguia falar, não, engolia saliva também. E eu decidi fazer essa cirurgia depois de uma crise forte de amidalite, que eu tive que ir no hospital, tive que fazer uma tomografia com contraste para descartar a ideia que pudesse ser um abscesso. Então eu comecei a me tratar com um médico especializado na área, né, que é um otorrinolaringologista. Até então nunca fiz tratamento, sempre ia em clínicos. E aí eu decidi fazer um tratamento adequado mesmo, né? Conheci a minha médica, marquei a primeira consulta com ela e na primeira consulta ela já me perguntou quantas vezes eu tinha crise de amidalite no ano. Aí foi que eu peguei e falei que eu tinha de 3 a 4 vezes. E, e ela me perguntou se eu nunca tinha pensado em fazer a cirurgia na retirada, né? E na verdade eu sempre pensei, só que eu sempre tive medo de cirurgia, sempre fiquei com receio, né? Porque dizem que o pós-operatório, diziam, né, que o pós-operatório na época para uma pessoa adulta é bem complicado, é bem dolorido. Então eu ficava com um pouco de medo. Só que então eu resolvi pesar na balança, ah, tipo, quantas vezes eu me atacava nas amígdalas e, tipo, eram muitas vezes no ano com os medicamentos, né? Com os antibióticos que não eram nada barato. E foi aí que eu peguei e decidi que eu iria fazer a cirurgia uns meses depois. Só que não deu certo, porque um mês depois dessa minha consulta com a minha otorrino, eu fiquei de novo com a amidalite, retornei com ela e ela me deu um novo tratamento. Esse tratamento consistia no antibiótico para tratar a infecção e mais uns medicamentos também para tentar aumentar a minha imunidade até a data que estava marcada a cirurgia. E o que aconteceu depois, tipo, 3 semanas, lá da minha médica, com uma nova elite, né? Então foi onde ela disse que não tinha como esperar mais tempo, né? Porque já era o terceiro mês de tratamento com antibiótico que eu estava fazendo, então eu teria que antecipar a minha cirurgia. A minha cirurgia eu tinha marcado para dezembro desse ano, tá? Para vocês terem uma ideia. A minha primeira consulta com ela foi em maio, se eu não me engano, em maio. Então eu teria mais ou menos uns 7 meses, né, de maio até dezembro, para aguardar. Só que não deu, né? Depois de maio eu tive junho, julho, agosto de infecção. Foi aonde eu marquei para agosto mesmo a minha cirurgia, a minha amidalectomia. Nessa cirurgia, a minha médica também me aconselhou que eu teria que fazer a retirada das adenoides e fazer junto a septoplastia. Então eu fiz 3 cirurgias em uma só, né, no mesmo dia, que foi a retirada de amígdalas, retirada de adenos e mais a septoplastia. Ela falou que em relação às duas cirurgias, que seria a adenoide e a septoplastia, seria mais simples. O mais complicado seria a retirada das amígdalas, né, nos primeiros dias do pós-operatório, que seria bem complicado, que eu teria muita dor, que eu não conseguiria nem falar, nem nada. Só que eu imaginei que não fosse tudo isso que ela falasse, né? Então eu marquei a cirurgia, foi no dia 24 de agosto a minha cirurgia. Eu cheguei de manhã no hospital, fiz a minha internação e lá eu fiz todo o procedimento, né? Tira a roupa normal, coloquei a roupa cirúrgica, né? Fiquei aguardando ali o anestesista vir conversar comigo. O anestesista veio, conversou, me explicou como é que seria o pós-operatório,
me explicou também os medicamentos que eu teria que tomar e os medicamentos que eu não poderia tomar. Os medicamentos que eu não poderia tomar, ele me aconselhou a não tomar, que seriam os anti-inflamatórios em geral. Por que os anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios, eles atrapalham na coagulação do sangue. Então isso poderia ocorrer de ter uma hemorragia nos primeiros dias de pós-operatório, e poderia ser prejudicial na minha cirurgia. Então, ele disse que que a minha médica queria me operar, iria deixar uns medicamentos que seria necessário para dor e que seria indicado realmente para não precisar tomar anti-inflamatórios. A cirurgia estava marcada pro dia 24, né, como eu já falei, às 10h30, se não me engano. Atrasou um pouquinho, atrasou acho que 1 hora, então 11h30 eu entrei pro bloco. A minha cirurgia ela teve um pouco de complicação, digamos, porque uma cirurgia normal ela ocorre de 1 hora a 1 hora e meia na região. Só que a minha cirurgia teve muito sangramento. As minhas amígdalas elas estavam muito aumentadas, né? Normal. Por quê? Conforme o número de infecções que eu ia tendo, as minhas amígdalas elas iam aumentando de tamanho, tanto que estavam até me atrapalhando para dormir. Eu roncava muito durante a noite, então às vezes tinha vezes que eu me acordava com meu próprio ronco. Então, resumindo, né, eu fiz a cirurgia, saí do bloco cirúrgico, fui para sala de recuperação, né? Quando eu me acordei, eu tentava falar, não conseguia, porque parecia que tinha uma maçã entalada, né, na minha garganta, doía demais. A minha médica deixou várias medicações para dor, deixou um remédio também para dormir, porque eu teria que ficar em observação lá na sala de cirurgia, porque como teve esse sangramento, ela não queria me liberar para casa direto. Porque normalmente quem faz essa cirurgia de manhã, por exemplo, à tarde, se tá bem, acordou, vai para casa. No meu caso, ela preferiu que eu ficasse, passasse a noite e que se eu estivesse bem no outro dia, de manhã eu estaria liberado para casa. Foi o que aconteceu. Durante a noite eu não conseguia dormir, porque eu sentia muita, mas muita dor. Eu conseguia, no máximo, tomar água, suco gelado, sorvete, né, o que o pessoal me oferecia lá no hospital, que era a única coisa que eu conseguia me alimentar. Eu me sentia fraco, né, porque eu tava bem dizer para estar em jejum para cirurgia. Então, durante o dia eu me alimentava só de suco, líquido e sorvete, né, não me alimentou direito. E eu não conseguia dormir por causa da dor. A única coisa assim, eu conseguia era cochilar. Cochilava 1, 2 horas no máximo e depois eu me acordava com dor. E eu tentava empurrar para não precisar fazer tantas medicações para dor, né? Eu tentava já esperar até chegar os horários certos dela. Só que eu não conseguia. As únicas medicações que me adiantavam na dor mesmo foi a morfina e o tramadol, que me relaxavam mesmo, que eu conseguia relaxar para dormir e não ficasse com dor. No sábado, se não me engano, isso, no sábado era umas 8 horas que estava programada a minha alta. Eu já estava sem dor a princípio, né, porque pelo excesso de medicações que eu fiz na noite anterior. Eu fui liberado para casa com a receita que a minha médica me indicou, né, me deu para comprar os remédios e antibióticos também que eu tinha que tomar. Passei na farmácia que eu saí do hospital, comprei todas as medicações que ela me recomendou para tomar. No primeiro dia foi tranquilo, eu não senti muita dor porque eu acho que eu ainda estava anestesiado, não anestesiado, mas eu ainda estava com as medicações que foi feito no hospital, né? Morfina, tramadol, então eu acho que eu ainda estava sob efeito delas que eu não sentia muita dor. Agora, no segundo dia e no terceiro, foi punk. Eu não conseguia dormir, já conseguia ficar numa posição que eu pudesse descansar, eu tinha que dormir com 3 travesseiros, bem dizer, eu tinha que dormir quase sentado, porque se eu deitasse reto, parecia que tinha alguma coisa me sufocando, trancando a passagem de ar, por causa que tava ainda inchada ali a cirurgia, né? Então eu mandei uma mensagem pra minha médica perguntando se isso era normal, ela disse que era super normal,
e que tomando os corticoides que ela me receitou, isso iria ajudar a aliviar. E foi o que aconteceu. Eu tomei o corticoide que ela me receitou durante uma semana e após uma semana foi desinchando, que me ajudou bastante, mas assim, nos primeiros dias foi bem complicado porque eu só conseguia me alimentar de sorvete, China e tomar bastante água. Eu tomava muita água gelada, gelo, porque era a única coisa que anestesiava a minha garganta, né? Nos primeiros dias. Eu tentei comer um purê que eu pedi pra minha mãe fazer, só que na primeira colher que eu fui tentar engolir, trancou na minha garganta. Eu achei que eu não, me deu uma sensação de mal-estar que eu não conseguia engolir. Tive que fazer muita força. Os remédios também, quando eu ia tomar, eu tinha que triturar eles porque eu não conseguia engolir direito eles. Eu me acordava de madrugada com muita dor. Mas foi só na primeira semana, né? Nos primeiros 7 dias que eu tive. Na segunda semana, a médica, ela reavaliou como é que tava o pós-operatório, a cicatrização. Como foi uma cirurgia não de risco, mas que complicou durante, no meu caso, né? Normalmente, na maioria dos casos, é super tranquilo. Mas no meu caso, como teve muita hemorragia, muito sangramento, ela disse que estava dentro do esperado a recuperação. Ela só me recomendou que continuasse com as dietas pastosas e líquidas até que passasse a segunda semana e passasse na segunda reavaliação com ela. Na segunda semana eu já conseguia conversar um pouco. A minha voz ficou bem estranha, assim, ficou fanha. A dor já tinha passado de 3 medicamentos pra dor que ela tinha me receitado. Eu tava tomando só um, mas assim, só quando eu sentisse, quando eu tava com dor mesmo, senão eu não tomava, porque eu tentava não depender das medicações, até porque quando eu voltasse a trabalhar também eu queria ver como é que eu ia ficar, né, sem as medicações. Passei na segunda semana com ela pra reavaliar minha cirurgia. Ela disse que também estava dentro do esperado, me liberou para comer comidas mais sólidas, digamos, um arroz com feijão, massas, essas coisas que não ferisse a minha cicatrização ainda, né? Depois dessa segunda semana de reavaliação, eu estava apto também a voltar a trabalhar, porém que eu não forçasse muito a voz, né? Não conversasse muito, porque poderia doer, né? As minhas cordas vocais poderiam doer por ter ligação ali, né, na cirurgia da garganta. Mas foi bem tranquilo, assim, eu me hidratava bastante, tomava bastante água, porque eu sentia que a garganta ficava seca conforme o tempo que eu ia conversando, né. Mas depois dessa segunda semana da terceira semana, na verdade, né, de pós-operatório, quando completou a terceira semana eu voltei com ela pra reavaliação. Tava dentro do normal também, ela disse que tava perfeita a ação. Ela só me pediu que evitasse alimentos que tivessem muita casca e que fossem ah, muito sólidos, tipo batata palha, torradas, biscoitos, esses alimentos que pudessem ainda machucar, porque por mais que eu não sentisse dor ainda, que eu já pudesse comer de tudo, bem dizer, ainda é uma cirurgia, né? É um local onde fica sensível. Então ela só pediu que eu cuidasse isso se eu fosse comer, era pra mastigar bastante, né? Em pequenas porções e mastigasse bem pra poder engolir sem sentir dor. Eu ainda não. Hoje. Deixa eu ver, hoje 28. Hoje é dia 28. Tá completando. Já completou um mês a minha cirurgia. Eu ainda sinto um pouquinho. Não dor, mas. Eu vejo se eu falo muito durante o dia. Eu sinto uma leve. Não dor, mas um leve desconforto. Mas aí eu tomo bastante água gelada e ameniza, não preciso nem tomar medicação pra dor. Agora eu tenho uma reconsulta com ela depois de 2 meses. 1 mês e meio, bem dizer, ela pediu pra eu voltar pra ver como é que tá. Com essa cirurgia, gente, eu emagreci
acho que uns 10 quilos, né? Porque como eu só me alimentava nas 2 primeiras semanas de líquido e pastoso, eu acabei emagrecendo. Foi assim, uma. Por um lado foi bom porque eu emagreci porque eu precisava emagrecer. Mas assim, eu recomendo bastante essa cirurgia pra quem precisa fazer. É um pós-operatório terrível, é complicado. Não digo complicado, mas é dolorido. Nos primeiros dias tu vai querer só ficar deitado na cama sem querer ver ninguém, só tomar dor. Mas é uma qualidade de vida depois que tu tem tremenda, assim, sabe? Eu era muito viciado, entre aspas, né? Se eu posso utilizar essa palavra, nos descongestionante nasal. De 5 em 5 minutos eu utilizava um, né? Pingava um soro, uma gotinha em cada nariz pra destrancar, pra poder respirar melhor. E depois que eu fiz a cirurgia de adenoides e de septoplastia, olha, se eu te digo que eu usei acho que uma vez só, porque eu me ataquei fiquei mal da rinite, mas foi uma vez só, uma ou duas vezes no máximo, depois eu nunca mais utilizei. Vocês vão ver que é uma mudança de assim, ó, que só tem a melhorar pra vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre o tipo de, como é que é a cirurgia e tal, vocês podem postar, perguntar aqui no vídeo, tá? Assim que eu ver, assim que eu puder, eu respondo todo mundo. Então é isso, gente, tá? Uh, Até mais. Deixa o seu like aí. Então é isso. Tchau, gente.